o ano que Met Gala vira desfile de moda de celebridade que finge que entende de moda e de arte. Mas 2026, pra mim, deixou uma divisão muito clara. De um lado, gente que foi de bonita. E do outro, gente que realmente entendeu o que o tema pedia. E essa diferença importa muito, porque quando o Met decide colocar a moda nesse lugar de arte aspiracional, criativo, não basta aparecer deslumbrante. Tem que existir leitura, tem que existir repertório, tem que existir imagem com intenção. Imagem é poder. E na verdade é que no meio de muita fantasia vazia, muito look tentando parecer profundo, como se moda fosse só copiar uma obra de arte pintada, e não é bem assim, alguns nomes realmente conseguiram fazer o que o Met deveria exigir de todo mundo: transformar roupa em linguagem. Então hoje iremos falar sobre os looks que pra mim realmente entenderam o tema do Met Gala 2026. Os que foram além da beleza, além da memória de moda, além da história de moda, e os que tinham execução, símbolo, construção, presença e direção de arte. Moda é arte. Então se você ama papo inteligente de moda e ama esse vídeo, que é o vídeo mais importante do ano, é a nossa Copa do Mundo das garotas e dos garotos que amam moda, fica comigo até o final, que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender, porque esse vídeo vai agregar muito à sua vida e você sairá muito mais rico do que entrou. Bora lá falar de moda inteligente comigo! Bom, pra quem caiu agora aqui de paraquedas, tenho vários vídeos explicando o Met Gala, o tema desse ano, vou deixar aqui bem explicadinho nos cards, mas passando aqui uma pincelada pra vocês não ficarem perdidos. O Met Gala, gente, ele não é só uma festa de famosos, tá? Ele marca a abertura da grande exposição anual do Custom Institute no Metropolitan Museum of Art em Nova York, que no caso eu fui e chorei muito lá dentro, gente. Foi muito assim, cheguei lá, sabe, quando eu entrei no museu. Então o que acontece nesse dia? É a noite em que a moda, ela tenta provar que não é só consumo, tendências ou celebridades, é também sobre cultura, sobre história, sobre narrativa e sobre arte. Basicamente, eles fazem um dia que eles arrecadam dinheiro, arrecadam fundos para manter esse museu que é tão importante na história da moda. Então as marcas compram mesas, celebridades compram lugares e assim eles acabam aumentando ali o fundo, né, o dinheiro disponível para continuar trabalhando em várias coisas que eles trabalham no meio da moda. É basicamente, gente, o dia mais importante da moda, e nesse ano ficou muito mais claro todo esse porquê, né, de ter este evento. E o tema de 2026 empurrou a noite para essa discussão de moda como arte. Fashion is art. O que pra você é arte, né? Eu sempre falo que a moda ela é um reflexo de todos os âmbitos sociais e a arte é uma delas. E o dress code, ele exigia exatamente isso. Não bastava apenas aparecer com um vestido lindo ou um look chamativo. O esperado era uma imagem que carregasse conceito, referência, construção e interpretação. Ou seja, o Met desse ano, ele não premiava só quem tava bonita, maravilhosa, de bela, tá? Premiava quem conseguia transformar o seu corpo em superfície de linguagem, como se estivessem ali pintando uma arte num quadro branco, e no caso, o quadro branco é o seu próprio corpo. E é por isso que eu nem acho a discussão mais interessante, seja quem foi mais bonita, ou quem ali arrasou mais. A discussão é quem foi mais interessante, né? Quem realmente entendeu o dress code, e eu já posso trazer, gente, que eu odiei muito, porque, gente, esse tema, ele caiu como uma luva pra ter várias propostas incríveis e ninguém deu um centavo. Tiveram, assim, pouquíssimas pessoas que realmente zeraram o game e outras que a gente teve que ali, gente, tirar leite de pedra. Inclusive, eu faço análise, tá? Já me siga no Instagram, eu vou deixar o QR Code aqui que eu faço análises na hora, ao vivo, do Met, e foi bem difícil pra fazer análise. Levei de mais de 6 horas pra trazer esse roteiro, que é assim, o ó do Orogodó. Então vamos lá, gente. Eu quero começar por um grupo de pessoas que pra mim já abriu a noite entendendo que o tema, ele não pedia só beleza, né? E aqui entram looks que, assim, ok, agora estamos falando de moda e não só de celebridade. Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo for moda mais fresquinha, sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então, se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like aqui embaixo, comenta muitos coraçõezinhos, já também dá muito hype, que vai me ajudar muito. Claro, gente, já se inscreve no canal, toda segunda, quarta e sexta saem vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Terminando esse vídeo, gente, continua aqui, que são mais de 900 vídeos no canal inteiramente grátis, e também me siga em todas as minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Instagram e TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Também já posta
Postem esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas e inteligentes. E continua aqui depois, que eu tenho certeza absoluta que você vai amar o conteúdo. Bora lá continuar! Primeiro, iremos começar o vídeo com a minha favorita de todas, Emma Chamberlain, que o melhor de tudo, ela é uma youtuber também. Então zeramos o game, nós youtubers maravilhosas. A Emma, gente, ela foi de Mugler e foi um dos primeiros looks da noite que realmente me fizeram pensar de moda como arte. Ela foi uma das primeiras pessoas que chegaram lá no evento e assim, gente, foi realmente pra fazer uau. Foi o look mais bem trabalhado da noite. O que eu amei é que existe uma referência muito grande, existe uma técnica muito grande e existe imagem. Só que não cai no lugar de fantasia. Ainda era um vestido de gala. Não era caricata, sabe? Aquela coisa horrorosa. É um look que você vê, que ele é bonito e que ele te provoca, que é a parte mais importante da moda. A moda precisa provocar, seduzir, te trazer pra dentro desse mundo. E o vestido, ele parece quase pintado no corpo. Eles já disponibilizaram os vídeos de como o vestido foi feito, foi maravilhoso. Eles foram passando a massa, a mão e pintando, coisa mais linda. E a silhueta é como se tivesse sido construído como tela, escultura, movimento incrível. Tem textura, profundidade, relevo, matéria e não é uma peça que ela depende só das cores, ela depende de um impacto visual, que você entende que tem um trabalho por trás, feito à mão, tem um trabalho, uma construção muito bonita, feito artesanalmente, e isso muda tudo, gente, porque quando a roupa ela parece só uma ideia e a execução é horrorosa, fica péssima, só que quando ela funciona num nível redondinho, como se desde a ideia até o final da execução fosse correta, fica perfeito. Por isso que pra mim ela zerou o game. Ela não ficou esperando copiar ou replicar uma obra de arte, algo pintado, pra trazer a moda como se fosse só um reflexo de algo. Não, gente. Ela fez uma própria referência de um look icônico que já existia e que era extremamente relevante. Inclusive, gente, tem a minha colinha aqui que eu achei bem interessante, né? Que quanto mais você pesquisa, mais informações vem vendo. E muita gente tava esperando, né? Acho que foi o desfile mais pedido de todos, né? Que foi Mugler Alta Costura de Fall Winter 1997, né? 1997. E todo mundo queria muito referências a esse universo de La Chimère. E ela trouxe uma referência muito forte a essa coleção de Mugler. O look foi feito pela Mugler, só que não foi algo copia e cola. Por isso que eu achei tão interessante essa narrativa. Porque, gente, ó, as informações que eu tenho é que o look é Mugler, desenvolvido com o novo diretor, né, da casa, que é o Miguel Cássio Freitas, e foi pintado à mão pela artista Ana Deler-Iê. Ou seja, a arte aqui ela não entra só como uma fantasia, né? Ela entra mais como uma superfície, como uma matéria de arte, a construção, como se fosse algo mesmo ali fazendo do zero. O que eu mais amei na Emma, na verdade, foi que eles fizeram uma referência, mas não de um jeito, tipo, 100% igual. Foi um arquivo que era previsível, as pessoas já estavam esperando que tivessem alguns vestidos, algumas peças que fossem baseadas nessa coleção, só que foram por um caminho muito mais inteligente, como se fosse uma leitura moderna de algo que já foi muito impactante, mas que foi ainda mais impactante usando no momento como match. Eu amei a maquiagem, eu amei as franjas caindo da mão dela, eu amei tudo, gente, tava assim, perfeito, as cores, tudo maravilhoso. Pra mim, foi o melhor look da noite, a melhor referência, muito bem pensado e algo feito com carinho, com paciência e não só pra dar close de bonita. Parabéns, Emma. Você concorda comigo ou não? Agora, muita gente, na minha opinião, vai ficar meio assim comigo, mas vamos ver, tá? Cara Delevingne de Ralph Lauren. Gente, eu amo Ralph Lauren. Eu acho as execuções dos looks muito bem feitas. É uma marca muito forte. Aqui no Brasil não é tão popular, mas lá fora, quem usa Hermès, quem usa esse tipo de marca, que é bem nichada, acaba usando Ralph Lauren, porque é muito incrível. E eles foram por um caminho que eu amo quando o tema pede arte, que ela tentou não parecer uma conceitual à força. Ela construiu a imagem dela através disso. Por quê? Tem pessoas que escolhem ir de look de bonita, tá tudo bem de look de bonita, porém, você tem que ter um conceito por trás. E como a Cara é uma mulher que ela é muito descolada, ela é muito disruptiva, eu amei como eles conseguiram sim fazer algo diferente, trazer algo impactante, trazer algo dramático, porque pra mim Met Gala tem que ter drama, muito drama. Conseguiram fazer isso de um jeito muito sofisticado, muito elegante, muito chique, sem ficar básico ou sem conceito. Então por isso que eu coloquei ela nessa lista, porque eu achei assim, gente, eu fiquei maravilhada, eu tava assistindo a Vogue, o ao vivo da Vogue, eu fiquei, uau, o look era muito bom. Então não é só um vestido bonito com um bordado impactante, é um look que ele usa muito do símbolo, do corpo e da composição de um jeito muito inteligente, né, gente? O corpo deveria estar no centro de toda essa discussão de todos os looks. Era como se fosse um bordado de pavão nas costas, eu não identifiquei se era um pavão ou se eram flores, porque eu não conseguia achar tantas imagens, né, eu tô gravando bem cedo do dia seguinte, só que não entra o bordado como se fosse só um enfeite, é muito sobre um espetáculo, sobre uma teatralidade, sobre uma exibição, sobre um ego, sobre uma presença, que são características que são muito importantes na hora de a gente julgar um look pra Met
Gala ou não, porque, gente, o Met Gala não é Oscar, não é pra você tá só bonita. Você pode estar bonita, mas tem que ter um conceito por trás. Então era como se ela estivesse transformando o próprio teatro do Red Carpet em um símbolo e colocado nas costas dela, que tava a coisa mais linda do mundo. E é muito interessante porque ela não quis só aparecer como uma mulher deslumbrante. A transparência também não tava ali só pra ser sexy de um jeito óbvio ou preguiçoso. Ela entra como uma construção, um desenho, uma tensão, quase como um espaço negativo, e a pele ela faz muito parte dessa composição. Então o corpo ele vira mesmo uma superfície artística, que era exatamente o que a gente esperava quando traz o tema Fashion is Art. E claro, colocando aqui a minha opinião pessoal, que é por isso que vocês estão assistindo, eu amei muito como esse imaginário de gótico, sabe? Essa cultura gótica foi muito presente nesse Met Gala. Eu já venho falando pra vocês muito tempo, como tudo que é dark, né? Goth Summer, que eu falei pra vocês há anos atrás, iria bombar em 2026. E vem muito nessa elegância, só que ela é mais sombria, mais afiada, mais espectral. E isso entra muito no brand da própria Cara Delevingne, que ela sempre se posicionou assim como uma rockstar, e também com uma linguagem britânica que tem tudo a ver com ela. Esse drama com sofisticação, muito Alexander McQueen, sem virar figurino, sabe? Uma coisa muito teatral, mas muito chique e muito elegante. Pra mim, é exatamente ali que você consegue sair do nível de bonita pra um nível de um look muito bem executado, que junta gótico, construção de imagem, uma transparência, uma linguagem muito mais sofisticada, que acaba no final não sendo só beleza, e a moda, ela vira uma referência, ela tem mais intenção. Então, gente, eu amei o look da Cara Delevingne, foi assim, uma das minhas favoritas. Eu achei muito legal como ela realmente conseguiu ser bonita, conseguiu entregar beleza, mas conseguiu trazer um conceito por trás. Vamos de Sam Smith, de Christian Cowan, com o Stephen Jones, tá? O Sam Smith, ele sempre me interessa muito porque ele prova que a arte, ela não precisa vir num lugar minimalista pra parecer inteligente. Então, às vezes, a arte sim pode vir do excesso, da memória de moda, da personagem da pessoa. Só que o look, ele não tenta só ficar bonito, ele tenta entrar numa linguagem. Muita gente falou assim, ai, Marcela, mas parece um hobby. Não, gente, não parece um hobby nem aqui, nem em nenhum lugar. E isso pra mim já muda completamente o nível da conversa, até porque tem várias referências lindas que eu achei depois pra trazer aqui no vídeo. Então, o que deixa tudo muito mais rico é a referência que o visual aciona, né? A conversa de Sherazade, do Galliano pra Dior em 98, uma coisa meio batik, né, de Paul Poirier, de 1911, e isso faz o look sim sair de um lugar de uma roupa chamativa, parecendo um hobby bordado, e entrar num território muito mais interessante, de uma moda que conhece a sua própria história. Então, a silhueta do manto, o excesso ornamental, o brilho negro, a dramaticidade quase que imperial, tudo isso faz o Sam não parecer só ali um look normal, faz parecer muito uma construção de imagem. E é muito especial a gente falar isso, gente, porque o masculino é sempre muito assim, parem de chamar homens pro Met Gala, que é sempre horroroso. E é muito legal quando você vê um look masculino no Red Carpet, que quase sempre é covarde, que vem morno, controlado, aquele elegante chatérrimo, né? Sempre eu assisti a Vogue, eu falei ao vivo, eles, ai, eu gosto de vir como eu me sinto bem comigo mesma. Ai, meu amor, então nem sai de casa, por favor, fique em casa, tá? Vá lascar. Vai te lascar, fé da p... Então aqui não, aqui a gente tem volume, tem gesto, tem personagem, tem presença, e essas mangas abertas, elas criam uma cena, né? O bordado, ele deixa essa superfície muito rica, muito densa, e a headpiece do Stefan empurra tudo pra um lugar muito de figura monumental. Então traz esse quê que a gente ama, que é drama! A gente quer drama no Met Gala. Venus Williams, gente, a Venus, ela foi por um caminho que eu amo muito no Met, né? Que ela não parece só de linda, só que ela carrega história, cultura e legado. Vi muita gente falando assim, nossa, que look básico, mas gente, quando você assiste a própria pessoa falando sobre aquele look, sobre a construção, foi tudo muito milimetricamente pensado. Pra mim, isso é moda. Fazer coisas com as mãos, você ter o artesanal, você ter essa imagem, essa direção, essa história é muito importante. Então, o vestido por si só, né, o preto, ele já é elegantíssimo, ele é maravilhoso, só que o que transforma todo esse look em realmente uma narrativa é o peitoral brilhante dela, porque ela tava falando que, né, não era só uma joia, era muito mais como um símbolo. Então, o que que tem no peito dela? Ela diz que tem muita herança visual, então tem os pais dela, tem a cultura dela, tem momentos dela. É um look que ele sai ali do lugar do glamour e ele entra muito no lugar de direção, de um discurso da pessoa. E a moda é isso, né, gente? A moda conta histórias, a moda, ela seduz as pessoas, então é muito importante ter esses pontos correlacionados. Então, basicamente, ela fez isso em uma homenagem a uma arte que ela ganhou uma vez de presente. Então tem ela como atleta, ela como empresária, ela como ícone global, uma mulher negra que mudou a história do esporte. Só que também tem uma Vênus ali que carrega uma memória visual, uma representação, uma identidade. Eu achei muito especial esse look, eu achei muito legal.
legal ela contando a história dele. E você realmente entende que a pessoa, ela parou, pensou e falou, como que eu posso trazer uma referência a mim mesma, né? Que é uma pessoa histórica, uma pessoa muito relevante, como que eu posso trazer isso para a arte? E o mais legal é que mostra a possibilidade da gente entrar nesse território de moda é arte, sem ter que fazer referências a terceiros. Você pode referenciar o seu passado, mostrar a sua história e trazer isso de uma maneira muito bem executada. Eu amei esse look. Agora vamos para a Paloma, que é a Palomija, que eu amo ela, que, gente, pra mim, assim, quando eu vi ela no tapete vermelho, eu já fiquei uau, mas depois da entrevista eu fiquei apaixonada. Não sei se vocês sabem, mas o eBay tava patrocinando a live, então tinha algumas pessoas que estavam fazendo publicidade, e geralmente essas publicidades, elas acabam com tudo, né? Às vezes eu vejo o Body da Vogue, pessoas com publicidade vão com looks horrorosos, nada a ver com nada porque a marca quer, e diferente disso, o eBay deu muita liberdade pra essas creators arrasarem na sua direção. E, gente, o look da Palomija pra mim foi, assim, top 3 dos mais lindos e mais bem executados. O que aconteceu no look dela, Má? Basicamente, eles garimparam mais de 100 vestidos no eBay da década 20, 30, 50, tem várias décadas diferentes, e fizeram, gente, um vestido do zero, um trabalho 100% manual, 100% bordado, pintando a mão com uma construção que ela é feita com obsessão ao detalhe. Gente, pra mim isso foi muito especial, porque também tem referências a vários quadros famosos da arte, mas isso é arte, é mostrar que a moda é arte, você trazer coisas que estão ali, que a gente sabe que o futuro é uma moda sustentável, é uma moda garimpada, você trazer essas peças, trazer uma nova imagem pra essas peças, uma nova função para essas peças e deixar tudo muito glamouroso e dramático, que não adianta você só ter uma construção, tem que ter o drama. Então o vestido longo, as cores maravilhosas, o bordado, a essência dessa história, gente, muito importante, porque a arte aqui não está só no efeito final, tá na pesquisa, na curadoria, na mão, no tempo, na memória de moda, numa peça só. Então isso aparece muito no corpo, né? O vestido, ele parece uma colagem histórica muito bem editada, então tem uma delicadeza meio etérea, que a gente gosta muito do match meio etéreo, tem uma linguagem meio lingerie antiga, um glamour de outras épocas, o bordado, uma superfície muito rica, e essa sensação de que a peça, ela não foi só pensada camada por camada, ela não tem cara nenhuma de um vestido pronto, tem cara de um vestido que ele foi descoberto, estudado e reconstruído. E o mais forte é que a Paloma, ela não usa o vintage como uma fantasia ali nostálgica. Ela pega esse repertório inteiro que a gente falou e faz existir no corpo dela de um jeito muito atual. Então, gente, isso pra mim é arte. Fashion is art. Alex Consani de Gucci por Demna. Gente, a Alex tava maravilhosa. Me interessa muito porque ela não foi por um caminho óbvio da arte. Ela foi por metamorfose. Eu, particularmente, amo looks que vão pra esse lugar de metamorfose, que começa com look e sai outro look. Eu acho fantástico. É esse drama que a gente procura no Met Gala, né? Já falei isso 200 vezes. E pra mim é uma leitura muito mais inteligente, porque primeiro, ela parece quase como uma figura renascentista, etérea, a la Botticelli, né? Depois ela vai e tira essa capa branca maravilhosa. E a imagem, ela escurece, ela afia, ela tensiona, ela vira quase como um cisne negro, né? Black Swan. E é exatamente aí que o look cresce e traz essa tensão de Met Gala, porque ela não tá só bonita, ela tá contando uma história do seu próprio corpo. E pra mim isso é verdadeiramente moda, é arte. Quando a roupa, ela deixa de só vestir e começa a criar um personagem, uma transformação, uma tensão, uma imagem, gente, não é uma fantasia que ela é vazia, ela tem muito impacto, é moda usada pra transformar a presença. Então primeiro nós vimos a Alex com uma capa grande, dramática, longa, elegante. Depois ela tira, ela tá com um corset, que o corset também, gente, é muito importante nesse tema, ainda mais porque dentro da exposição, eles têm uma exposição falando de diferentes corpos, trazendo representatividade. Tinham muitas pessoas PCD, foi incrível, assim, eu amei ver quantas pessoas trazendo essas narrativas que são muito importantes pra moda, que a moda é uma área extremamente de exclusão, né? Só tá perfeito lá o corpo Ozempico. Eu amei como eles trouxeram muitos corsês pra trazer mesmo essa linguagem. E vem o corset nude, bem ali peladona, e depois cai com aquelas plumas, aquelas penas, aquele bordado bem dramático, bem dark, uma coisa extremamente gótica que a gente ama. Então, Alex, você arrasou. Gucci by Demna, I love you. Agora, Sabrina Carpenter de Dior por Jonathan Anderson, que, gente, assim, surreal, tá? Sabrina Carpenter foi por um caminho que eu achei muito inteligente. Assim, eu não vou mentir que visualmente eu achei meio taque, sabe? Meio braguinha, mas eu gostei muito de toda a narrativa que veio por trás, e ela fez isso, gente. Ela trouxe um glamour vintage, que é a cara dela, essa coisa meio Hollywood, né? Só que ela fez o cinema transformar em roupa. Então foi uma homenagem direta ao filme Sabrina, que é o nome dela, que já é genial por si só, né? Porque ela pega um clássico, carrega o próprio nome,
nome, enfim, e transforma numa imagem muito bem executada. Só que o que foi que aconteceu? Eles pegaram, gente, cenas mesmo, sabe, fitas, as cenas do filme e passaram e fizeram esse brilhante vestido. Então deixa de ser um enfeite e vira muito uma construção. Conta ali uma história e faz referências maravilhosas ao cinema, que é pura arte. E pra mim é um gesto que realmente ele interessa num match com esse tema. Porque o look, ele não tem que lembrar só uma obra, tem que usar a obra como uma matéria, como uma linguagem, como uma narrativa visual. E eu amo como o Jonathan Anderson, ele traz certo humor pra Dior, essa certa jovialidade pra Dior. E a Sabrina, como uma cantora da Gen Z, super bombada, que traz todo esse fã, ela casa muito com o look. Então realmente não é tão legal a execução, não achei tão bonito o look visualmente, mas ele é muito forte, sabe? Não é só um old Hollywood, é um cinema costurado com história, costurado com arte, e realmente vem de um jeito muito profundo. Por isso que eu coloquei ela nessa lista, que realmente eu achei bem relevante falar sobre como é legal ver outros pontos referenciais de moda com arte, não só pinturas de arte. Um dos meus favoritos da noite, Sarah Paulson, de Matérias Fecais, né? Matérias Fecais. Que tava todo mundo, nossa senhora, a moda virou do demônio. É o demônio que tá. Falando da última coleção de Mathieu, que, gente, foi maravilhosa. A gente tem que parar de associar coisas religiosas com a moda, não tem nada a ver com nada. Se você não é especialista de moda, shut up, cala sua boquinha. Cala a boca! E a Sarah, gente, ela foi nos looks que mais me interessam, porque assim, não sei se vocês sabem, mas o Met Gala foi patrocinado por Jeff Bezos e tá tendo vários problemas aí com esses caras de Big Techs, porque eles querem entrar na moda. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo desse, põe nos comentários que eu trago pra vocês. E tá vindo muitos problemas, porque é certo uma manipulação, né? São as pessoas que têm mais dinheiro no mundo, e a gente sabe que quando eles injetam dinheiro em algo, eles conseguem trazer à tona suas próprias narrativas. Então, gente, a Sarah, ela provou uma coisa que é muito importante. A arte não é só beleza, ela também é crítica, política e imagem como cérebro de tudo. E isso é muito simbólico, porque há poucas semanas tinha gente chamando, né, o trabalho da marca do demônio. Estamos tendo esses problemas com os caras da Big Tech, tudo acontecendo, trazendo esse centro da moda. E quem paga por essa moda? Ela vai e aparece com o look que ele tá tampando seus olhos pelo dinheiro. Tem algo mais político do que isso? Porque no final das contas, gente, a gente sabe que dinheiro compra tudo. Não há nada que não é comprado por dinheiro. E eles trouxeram essa nota de dólar tampando os olhos, que não tava ali só pra checar à toa. Estava ali pra falar de como o dinheiro, ele molda visão, valor, legitimidade e o que a gente não consegue enxergar ou fingir que não vê, né? E é por isso que pra mim esse foi um dos melhores looks da noite, não só pela construção, mas porque realmente transforma a roupa em discurso, porque fashion is art. E é muito isso, né? A roupa, ela tem que incomodar, a roupa tem que cutucar, a roupa tem que fazer você pensar. É muito melhor do que só um vestido bonito, vazio, até porque o vestido tava maravilhoso. Mas o enredo do look pra mim foi assim, sensacional. E pra finalizarmos, Madonna de Saint Laurent pelo Anthony, né, Vaccarello, que a Madonna, gente, foi um dos momentos em que o Met realmente virou uma coisa. Pra mim, foi a maior popstar ontem, maior que Beyoncé, maior que qualquer uma, gente. Ela foi o momento que agora tá vindo, né, com seu álbum maravilhoso, Confessions, vamos lá, dar streamer pra ela, que eu amo ela. E ela não é só uma Madonna gótica, né, sendo Madonna. Foi uma referência direta a The Temptation of St. Anthony Fragment 2, da Leonora Carrington, com um véu sustentado por modelos, o headpiece em formato de navio e a entrada inteira pensada como encenação. A gente quer teatro, a gente quer drama no Met Gala. Eu amei, gente, as meninas segurando, assim, o vestido e ela como se fosse uma linda obra de arte. E isso muda toda a narrativa, porque ali não tá só sendo um vestido preto, um véu e um drama. Ela tá literalmente transformando o tapete em pintura. Sim, eu falei mal de quem replicou apenas quadros pra falar que fashion is art, mas, gente, isso é um momento dramático, isso é um momento histórico. A gente quer ver isso no Met Gala. Grandes investimentos, grandes posicionamentos. Não dá, gente. Até o Met Gala perdeu, sabe, o encanto. Inclusive, quero trazer um vídeo sobre isso, porque traz pro Met um imaginário de tentação, delírio espiritual, uma visão surrealista e um território que já atravessa a história da arte, de nomes como Bosque, como Dali, mas que Carrington leva pra um lugar muito mais estranho, feminino e alucinatório. E vou falar real, tá, gente? Esse look da Madonna, pra mim, tipo assim, vai ficar na história como um dos melhores looks até hoje, porque sai daquele Madonna sombria que ela já tá acostumada e entra nesse lugar, nesse campo de moda como uma performance de arte. Eu estou obcecada por esse look, eu amo tudo sobre ele. Pra mim foi o melhor look da Saint Laurent, porque os outros looks eu achei bem marromenos. E aí, meus amores, vocês querem parte 2? Coloca muito aqui embaixo que eu trago muitos outros looks pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar, já dá muito hype aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal e, claro, já me siga em todas as minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas que eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Instagram
Instagram e TikTok. E claro, já também poste esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda, de gostosas inteligentes, que eu tenho certeza absoluta que seus amigos irão amar acompanhar. Muito obrigada por tudo, meus amores. Encontro vocês no próximo vídeo. Já se inscreve, dá like, dá hype, viu? Um beijo, até a próxima. Tchau!